O sofrimento ele vai ser inevitável, né? Uma hora ou outra você vai sofrer. Exato. Mas se você tiver um porquê daquele sofrimento, fica mais fácil, né? Torna a sua existência significativa. E as dificuldades para os estoicos, elas são oportunidades de você praticar as virtudes. As virtudes são a nossa bússola para suportar todas as adversidades ou para enfrentar toda e qualquer situação no seu dia a dia. Para viver em o que os gregos chamam de arete, arete é excelência, ser excelente naquilo que você faz. Para você viver essa excelência, você tem que, é óbvio, usar o que tem de melhor. E a própria palavra arete, do grego, também traduzida, ela pode ser traduzida como excelência ou pode ser traduzida também como virtude. E os estoicos, basicamente, eles trabalham e se aprimoram a cada dia usando 4 virtudes chamadas virtudes cardeais, que são elas a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Então, toda dificuldade que a gente enfrenta é uma oportunidade para que você exercite essas 4 virtudes. Toda e qualquer dificuldade que você enfrente, com essas virtudes, como os estoicos dizem, nós já estamos equipados com todas as ferramentas que a gente precisa para enfrentar o mundo, para enfrentar as adversidades. E essas ferramentas são as virtudes. Você consegue aprofundar um pouco em cada uma das virtudes para a gente tentar entender melhor essa questão? Claro. Vamos começar falando um pouquinho sobre a coragem. É importante a gente comentar que essas virtudes, elas são trabalhadas de forma conjunta. Se a gente, por exemplo, exerce a virtude da coragem, a coragem é o ato de você agir independente do medo. O medo existe, ter medo faz parte do ser humano. É normal ter medo. A coragem não existiria se nós não tivéssemos medo. Ela parte desse princípio. Desculpa eu te interromper agora, mas esses dias eu vi uma coisa muito interessante, eu não fazia ideia que era assim, mas faz todo sentido. O medo, ele existe independente se você tem coragem ou não. Ou seja, a coragem não é o contrário do medo. O contrário da coragem é a covardia. É a covardia, perfeito. Tem o medo e você toma a decisão de acordo se você vai ser corajoso ou covarde. Exato, perfeito. De fato, a coragem ela só existe em virtude do medo. Agir, independente de ter medo, é um ato corajoso. E se você age com excesso de coragem não é bom. Excesso de coragem é imprudência. Verdade. Excesso de coragem. E a falta de coragem é a covardia. Então, o que nós precisamos? Um meio termo. E esse meio termo pode ser entendido, e para conectar as virtudes, pode ser entendido como a temperança, que é a outra virtude, ou poderíamos falar de moderação, que é a devida medida, o caminho do meio. O caminho do meio, o filósofo Aristóteles, ele fala muito sobre esse caminho do meio, o equilíbrio. Então, coragem, agir com coragem. Se exceder na coragem, imprudência. Você vai ser imprudente. Muitas vezes você vai se colocar em risco também. E se você não agir com coragem, você vai ser covarde. A temperança, conectando então a outra virtude, a temperança ela é muito importante, ela traz o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, tudo na devida medida. É como se a gente poderia usar o exemplo de um remédio, né? Qual é a diferença de um remédio para um veneno? A dose. A dose, exato, o equilíbrio da dose. E isso acontece na coragem. Então a temperança é uma virtude que ela se conecta com a coragem. E ela também se conecta com a outra virtude, que é a justiça. O justo. O ato de você dar a cada parte o que é justo, o que é devido.
A justiça, por exemplo, se você excede na justiça, também é injustiça. Se você falta com a justiça, é óbvio, é injustiça. Mas, se também você não faz nada, você também pode cometer uma injustiça não fazendo nada também. Por quê? Porque é importante que também se tenha equilíbrio. Eu costumo usar o exemplo de uma situação, porque se confunde muito justiça com a justiça do direito dos romanos, que a gente vê hoje, né? O direito, o advogado. Não, a justiça é você fazer o que é certo. No conceito filosófico. É fazer o ato certo, fazer o ato justo, na devida medida. Eu uso o exemplo, se você excede na justiça, você não vai punir uma pessoa que cometeu um furto com o mesmo peso de uma pessoa que cometeu um homicídio, por exemplo. Uhum. São coisas erradas, coisas feitas contra outro ser humano, mas que devem, né, ser julgadas de acordo com as regras, com as leis que existem em cada país, mas são duas medidas diferentes. Né? E se você coloca uma pessoa presa, por exemplo, prisão perpétua por ela ter cometido um furto, né, você está excedendo na justiça. Então isso também é injustiça. Né? Ao mesmo que se uma pessoa comete um crime hediondo, você vai pedir para ela pagar com cestas básicas. Também é injustiça. Então, o equilíbrio. Perceba que a justiça, tanto a justiça, a coragem, são conectadas com a temperança, com a terceira virtude. E legal, pense, isso. Quando você começa a conectar isso. Os estoicos são muito conhecidos por serem pessoas que se envolveram com a política, diferente de outras escolas filosóficas. O epicurismo, o próprio cinismo, que são uma escola filosófica muito interessante, mas mais antiga, né? Antecedeu o próprio estoicismo, mas a diferença, por exemplo, do estoicismo e do epicurismo é que os estoicos se envolviam com as questões públicas. Marco Aurélio foi imperador. Ele era provavelmente o homem mais poderoso da época que ele estava vivo, né? Exato, do mundo. Sêneca também era envolvido em política. Então, isso é interessante a gente também ter essa visão social, porque o estoico ele vai agir com coragem, buscando a justiça, tentando ser equilibrado nas suas decisões e nas suas ações. Porque quando você consegue passar a sua ação por esses filtros, esse ato que eu estou fazendo é um ato corajoso? Ele é justo? Ele está sendo feito com a devida proporção, sem excessos, né? O excesso, né? Que fugiria da temperança, sem excessos. Isso é possível de ser feito? Se isso é possível ser feito, isso é sabedoria. Essa é a última virtude. Como assim? A sabedoria é a quarta virtude, que é a sabedoria prática. Do que adianta você ter conhecimento se você não aplica ele? Nada. Não faz sentido. Então os estoicos, tudo para os estoicos devem ser coisas que você consiga aplicar no seu dia a dia. Você tem que fazer. O estoicismo é uma filosofia muito prática. Não é uma filosofia pautada em metafísica, em estudar assuntos abstratos. Não que isso não seja importante na filosofia, muito pelo contrário. Também acho isso interessante e acho que isso é legal também. Porém, os estoicos são muito práticos. Então, tudo o que os estoicos pregavam era que você tinha que viver uma vida boa todos os dias. E isso tem que ser, o conhecimento tem que ser aplicável. Se é um conhecimento que não é aplicável, então, para os estoicos, não faz muito sentido. Então, perceba, agir com coragem é algo que a gente pode fazer todo dia nas nossas ações. Ser justo naquilo que a gente faz é algo também que a gente pode agir todos os dias. O equilíbrio em tudo.
na sua saúde física, na sua alimentação, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu estudo. O equilíbrio, a temperança é importantíssima. Então, se tudo isso é conectado com o prático, isso é sabedoria. Se é algo que eu consiga usar no meu dia a dia, isso é sabedoria. A sabedoria prática. Essa é a virtude importante para os estoicos. Falei de coragem, falei de justiça, temperança e sabedoria. Essas são as 4 virtudes que são como bússola para o seu dia a dia. Para tudo que você faz. Em cada ato que você faz, você busque entender se você está usando essas virtudes. Independente se for algo muitas vezes positivo ou, como os estoicos gostam de dizer, para as piores situações da sua vida, perceba se você está agindo com essas virtudes.